Ó meu Senhor amado, com muita alegria entramos na Tua presença, é com gratidão que invocamos o Teu nome, nós te amamos, te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, Sua bondade dura para sempre. Se estamos aqui, é por causa da Sua infinita bondade, pelo Seu amor para conosco, o Teu cuidado. Muito obrigada, 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 eu te amo, Jesus, eu te agradeço por tudo. Perdoa as nossas falhas e pecados e erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo, sobre mentes, meu Deus, e corações. Eu peço renovação, eu peço troca de coração, eu peço mudança de visão. Eu peço a cobertura do Teu sangue, eu peço a Tua manifestação com grande poder, que o Senhor venha e transforme radicalmente vidas e mentalidades, que o espírito seja mudado, a visão seja mudada, Senhor. A fé, às vezes é necessário uma mudança radical, uma mudança de fé, de visão, de espírito, e eu oro para que isso aconteça na vida de cada um agora. Eu oro para que o Senhor venha ao nosso encontro, se manifeste e fale aos corações e transforme radicalmente. Eu peço a Tua presença aqui, visita os templos, visita os líderes, e mais uma vez, Senhor, eu sempre oro e peço que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade, que o Teu povo saia abençoado, alimentado, que cale fundo em cada coração, que mudanças aconteçam, que grandes transformações aconteçam, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que ela entrou. Eu repreendo todas as obras do mal, sejam quais forem: inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações malignas, setas demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus dardos malignos para roubar mentes, para atrapalhar a reunião, para roubar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a força do mal, tudo que se levantou para roubar, para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue precioso de Jesus Cristo. Nos cubra com Teu sangue, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todos nós. Venha ao nosso encontro e se manifesta aqui com grande poder. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. Sabe que não tenho nada para oferecer, tudo vem do Senhor. Eu peço que assuma o controle do trabalho e fale profundamente em cada coração e transforme. Eu te amo muito, obrigada por tudo, muito obrigada pela vida, pela salvação, por esse dia, por essa oportunidade. Muito obrigada, amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. E vamos para Provérbios 9, vamos ler o 10 e o 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Vamos continuar. Provérbios 19, 8. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. O orgulho vem antes da destruição, Provérbios 16, 18. E o espírito altivo antes da queda. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza,
a honra e a vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é fazer escolhas corretas em Deus. É como você vive, é como você escolheu viver a sua vida. Sim, Deus, a base do temor. Uma pessoa, eu gosto de dizer que ela pode não saber escrever o nome dela, mas se ela teme a Deus, ela é mais sábia que as pessoas mais cultas e bem preparadas. Até porque essa preparação de vida se dá através do temor do Senhor. Quando você teme a Deus, quando isso se torna uma lei na sua vida. Você faz por temor e você não faz por temor. Você fica num lugar por temor, você sai por temor. Tudo na sua vida gira em torno disso. O temor do Senhor. Quando você teme a Deus, você revela a verdadeira sabedoria, porque você está fazendo uma escolha que vai determinar o sucesso da sua vida. Mas quando você não teme, porque você ainda não teve esse entendimento, que o conhecimento do santo é entendimento, e por intermédio do temor, dessa sabedoria, desse entendimento, seus dias são multiplicados e a sua vida você passa a ter vida longa. Você vai ter longevidade. Se você tiver bom senso, sensatez. Se você olhar para a cruz e definir a sua vida, olhando apenas sempre para o Senhor. O que Deus espera de mim? Qual a direção que eu tenho para isso? Você faz as coisas porque é conveniente ou porque você teme a Deus? Você fica quando é conveniente, sai quando é conveniente, ou você fica porque teme e sai porque teme? Porque servir a Deus vai além de um título de cristão, participar de uma comunidade, uma denominação. É um comportamento, é um estilo de vida, que independe de quem está vendo ou sabendo. Não importa quem está ou não está, aquilo existe dentro de você. Você não faz para alguém ver as suas boas obras ou não. Existe algo muito grande, muito forte dentro de você que te move, que é um temor a Deus. Então, para a sua carne, às vezes tem coisas que não são convenientes, não um pouquinho, não são boas, legais, mas você entende que aquela é a vontade de Deus. Um lugar difícil, um casamento difícil, às vezes um emprego difícil, um chamado que não é fácil, mas você fica lá, porque você entendeu que aquela é a vontade de Deus, e você teme a Deus acima de tudo, e aquela escolha que vai contra a sua vontade, e isso é muito importante, porque o que derrubou Lúcifer foi a vontade própria. Tanto que em Isaías 14 você encontra ele dizendo: eu, é o que eu penso, o que eu acho, o que eu vou fazer, e o que ele ouviu de Deus. Não, você vai para o Seol, para as profundezas do abismo. Você não vai fazer nada do que você está pensando que você vai fazer. Porque ele não temeu a Deus, o orgulho tomou conta dele. Aliás, orgulho e egoísmo nasceram no coração de Lúcifer.
Por isso que, quando uma pessoa cede para esses sentimentos, é o momento em que as pessoas que cedem para esses sentimentos, é quando elas mais se parecem com o mal. Alguém vai dizer assim, eu não me pareço com o diabo. Sim, se você ceder para esses sentimentos e tiver esse comportamento, você vai se parecer com ele. E você pode fazer escolhas como ele fez. Ele arruinou com ele, luta todos os dias para arruinar com vidas. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo fizeram parte da vida dele. E sempre fizeram, e sempre vão fazer. E ele lança isso nos corações. Porque ele sabe que, como eu li para você, antes da queda, da destruição, vem o orgulho. E antes da queda, o olhar altivo, antes da destruição, o orgulho. Sempre, antes vai vir um espírito orgulhoso, vai surgir um olhar altivo, e então não vai demorar a queda, a derrota e a destruição. Mas humildade não, a recompensa da humildade, do temor ao Senhor, são riqueza, honra e vida. Todo mundo quer isso, riqueza, honra e vida. Eu quero riqueza, todo mundo quer riqueza. Todo mundo quer honra, prestígio. Todo mundo quer vida, que significa saúde, longevidade, rejuvenescimento, energia. Todo mundo quer. Mas antes de chegar na sua vida, tem que vir primeiro algo chamado humildade e temor a Deus. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. E quem ama a si mesmo, acalenta, obtém sabedoria e acalenta entendimento. Às vezes eu vejo as pessoas que dão muitas satisfações ao mundo, à sociedade, quando elas deveriam focar apenas Deus. Eu vejo gente que está fracassando dia após dia, e não é porque Deus não as ama, pessoas que são amadas, amadíssimas por Deus, Deus ama, Deus tem uma obra linda, um destino glorioso para elas, mas elas não se colocam no caminho do destino delas. Elas até têm lá dentro delas a visão do que elas deveriam fazer, mas elas não dão lugar a esse entendimento real para ir lá e praticar. Porque elas pesam demais o custo. E elas não estão dispostas, às vezes, a pagar o preço que aquilo exige. Às vezes eu vejo pessoas que tomaram uma decisão por orgulho, estão muito infelizes e frustradas, e elas continuam mantendo aquela decisão pelo mesmo motivo, orgulho. Elas agiram por orgulho e estão mantendo por orgulho. Eu, sinceramente, a minha cabeça jamais vai aceitar, e às vezes até, por mais que eu entenda por já ter lidado muito com pessoas assim, ainda é bastante difícil aceitar que uma pessoa, ela está gemendo num lugar, e ela não faz nada. Ela não toma uma decisão diferente, simplesmente porque ela não quer admitir para as pessoas que ela estava errada. É como amputar um membro do corpo delas. Eu não vou admitir que eu estava errado, que eu me precipitei. Mas pessoas sábias, elas temem a Deus, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, e elas ouvem o Espírito Santo que vem e diz para elas, não faça assim, vá lá, conserte isso,
volte. Onde foi que você caiu? Você caiu aqui? Volta lá, acerta isso. Ah, mas o que vão dizer? Quando uma pessoa, ela realmente teme a Deus, o diabo não pega ela mais nessa frasezinha, mas o que vão dizer? Ela não importa. E o que vão achar? Também não. Ah, eu vou ser criticado por isso, julgado. Ah, as pessoas vão me ver com esse ou aquele olhar. E que importa? Importa que eu faça a coisa certa para a minha vida, que eu esteja no lugar que Deus determinou para a minha vida. Eu gosto de dizer que, e eu sempre repito isso, vou repetir de novo, são 2 libertações que vão fazer com que você viva uma espécie de céu aqui na terra. A primeira dela é a libertação de si mesmo. E a segunda, de impressionar os outros e de agradar os outros. Quando você sofre essas 2 libertações, sua vida toma um outro rumo. Porque aí não vai mais pesar as opiniões. E também as críticas, você vai ter uma maturidade para pegar o que vai te ajudar, porque às vezes tem algo que te ajuda numa crítica, e o que não ajuda, você simplesmente descarta. Você já não se sente mais afrontado, porque o orgulhoso, ele tem um problema muito sério. Se ele for criticado, ou se ele não for nem criticado, talvez até uma correção boa para ele, ele acha que está todo mundo contra ele. Se alguém for contra a cabeça dele, estão contra mim. Às vezes é só uma opinião contrária, mas não, você está contra mim. E aí ele já se arma. E se desequilibra. Porque estão contra mim. Ele não pode ser contrariado, ele não pode ser corrigido. Porque há dentro dele uma insegurança tão grande, que sempre a visão dele vai ser para essa direção. Estão me perseguindo, estão me atacando, estão contra mim. Normalmente é isso, estão contra mim. Mas por que isso acontece? Porque essa pessoa é autocentrada. Ela é orgulhosa, ela é egoísta. Tudo gira para ela, tem que girar em torno dela. Então o mundo tem que olhar para ela, aceitar o que ela pensa e não contrariá-la de forma alguma. Porque senão ela realmente se desequilibra, ela se fecha, ela se deprime. Você pode ver que a pessoa orgulhosa, ela é instável, ela é inconstante, você nunca sabe como vai encontrar essa pessoa. Como ela é movida por emoções, ela tem, durante todo o dia, você pode encontrá-la de várias formas. O humor dela muda. É muito difícil conviver com gente assim. E quando você convive com alguém que ela tem muita importância para você, se você não crescer e ganhar uma maturidade naquilo, ela quase que te enlouquece, porque você pode ser movido, você pode se tornar dependente dela emocionalmente, e significa que quando ela te trata bem, você está bem, quando ela te trata mal, você está mal. Por isso que você não pode depender emocionalmente de ninguém. Você tem que depender de Deus. Se dentro do seu casamento você depende emocionalmente do seu cônjuge, vai ser um inferno o seu casamento. Você não deve depender emocionalmente do seu cônjuge. Porque se você depender emocionalmente
você tiver essa dependência emocional, quando ele está bem, o mundo está lindo para você. Quando ele está mal, tudo fica negro, horrível, horroroso, minha vida é horrível, você se deprime. Essa é uma forma de viver horrível. Para quem é assim, para quem é dependente, o dependente mostra também o nível de insegurança dele, que está dependendo de um que é mais inseguro ainda do que ele. Quem está entendendo? Porque a pessoa que ela vive assim, instável, ela não tem estabilidade, consistência, ela não é continuista na vida, ela é uma pessoa frustrada. Então, como ela crê errado, ela tem pensamentos terríveis. Ela pensa muito e pensa normalmente errado. Isso gera nela emoções terríveis. E é por isso que, às vezes, ela mesma não está aguentando. Ela mesma e a vida dela. Emoções horrorosas. E aí ela acaba, essa pessoa, ela acaba descarregando naquele que está mais próximo. E aquele que está mais próximo, se for dependente dele emocionalmente, que já é uma pessoa fraca emocionalmente, ele vai gemer. Porque ele não sabe, muitas vezes, o que fazer. Ele fica tentando equilibrar e ele acha que ele é o culpado. E é muito triste quando um pai ou uma mãe age assim dentro de casa, porque a criança, isso é comprovado, ela tende a se sentir culpada por tudo. Então, se algo acontece em casa, o pai e a mãe brigam, ela se sente culpada. E quando há essa instabilidade nos pais, dentro dela, ela sempre é culpada. Eu sou culpada do papai está assim, da mamãe está assim. E o que você está gerando dentro da sua casa? Um ser humano cheio de culpa, condenação, insegurança. Um ser humano altamente carente, que amanhã vai gemer na mão de alguém, se não absorver uma palavra como essa, e olhar para a cruz, e depender de Jesus, e sofrer uma libertação. É o que acontece com muita gente, porque pessoas que são assim hoje, pode ter certeza, isso nasceu lá. Pais inseguros, complexados, orgulhosos, instáveis, geraram inseguros, instáveis, e pessoas que se sentem culpadas por tudo, e ficam lá dependentes emocionalmente de alguém, e instáveis também, e desequilibradas, que daqui a pouco geram mais uma geração altamente problemática. Quando você cede para a instabilidade, você não está fazendo mal só a você. Você está fazendo mal para o cônjuge, você está fazendo mal para os filhos, se você tem. Você está contribuindo para um desequilíbrio, uma família desequilibrada e uma nova geração altamente problemática, insegura, até porque, imagina se essa criança tem como pai uma pessoa, uma mãe assim, e ainda essa mãe ou esse pai são cristãos. Ela vai crescer com que visão? Meus pais eram cristãos, estavam na igreja continuamente, e eu nunca sabia o que eu ia encontrar. Meu pai era assim, minha mãe assim, assim, assim. Ela vai crescer com a ideia de que tudo é uma perda de tempo, porque se meu pai era uma pessoa tão perdida, minha mãe também, infeliz, instável, via sempre aquela infelicidade, aquele mau humor, sempre mal comigo. Então, não há mais
se servir a Deus, porque ela vai remeter isso a Deus. Então, cadê esse Deus bom que não fez bem ao meu papai, que não fez bem à minha mamãe? Está entendendo? Isso não é sério? Isso não faz você pensar? Isso tem que fazer pensar. Porque a gente vai vivendo, e se não vigiar, com um egoísmo tão terrível, e orgulho para admitir que está errado e que precisa de uma mudança urgente, e um egoísmo. Vocês têm que me entender. Me entendam. Você já viu que o egoísta, o orgulhoso, ele vive desse jeito? Você tem que me entender. Me entenda. Todo mundo tem que entender. Que está difícil, eu estou passando por isso, o meu momento é difícil, eu estou sob muita pressão. Normalmente, o orgulhoso egoísta, ele tem sempre essa frase feita, pronta. Eu estou sob muita pressão, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, me entendam. O que o mundo tem a ver com a sua vida? Você vem e descarrega aquilo que você não está sabendo lidar, em quem não tem nada a ver com isso. A pessoa vai e descarrega suas frustrações, tudo aquilo que está acontecendo lá dentro, que talvez a pessoa descobriu que tanta coisa sobre ela, e ela muitas vezes não está dando conta de lidar com a vida, lidar com as situações, então vamos descarregar em quem não tem nada a ver. Mas eu sou cristão. Então, aí que está. Cristão tem um monte. Mas o que adianta você ser cristão e não temer a Deus? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a gente sabe que Deus não aprova uma pessoa viver de forma instável, inconstante, volúvel, sem consistência. E muitas vezes não é falta de palavra, não é falta da pessoa saber como ela tem que viver. É falta dela ter humildade e admitir que ela está estragando com a vida dela, e egoísta, ainda que se ela estivesse estragando só com a vida dela, mas ela pode estar estragando com a vida de pessoas que talvez não tem, como um inocente com uma criança. Ou alguém que está do lado, que talvez não tem toda aquela estrutura para superar aquilo. Porque às vezes você tem do seu lado alguém que não tem estrutura, às vezes é um analfabeto funcional. Ele não sabe pensar por ele mesmo, ele não tem toda aquela capacidade de gerir bem a vida dele, e ele precisa de alguém para dirigir. E às vezes a pessoa que poderia dirigir, como a palavra manda, com temor de Deus, ela descarrega as frustrações dela naquela pessoa, ou em todo mundo que está ali, e sem pensar nas consequências para o futuro. Sem pensar. Então, às vezes, você pode, eu gosto muito e eu tenho a alegria de dizer que eu agi assim com os meus filhos, apesar de eu agiria de forma, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, teria sido bem melhor. Mas eu vejo eles conseguindo agir
com esse aperfeiçoamento hoje. Às vezes eu estava correndo com o mundo, tinha muita coisa para fazer, mas eu me desdobrava, que eu sabia que eles precisavam de mim. E hoje eu vejo meus filhos, eu fico feliz quando eu vejo, eles podem estar fazendo o que for. Se um filho chamar, qualquer situação assim, eles param, dão aquela atenção, mostram para as crianças que elas são importantes. Eles sabem separar e mostrar: você é importante para mim, eu tenho um tempo para você. Porque isso eu falo bastante. Eu falo para eles, eu acredito que se eu visse vocês dizendo: não, larga lá, eu não tenho tempo para você agora, me deixa, eu estou correndo, eu estou isso. Eu não ia gostar, porque não custa nada você parar e dizer: ok, o papai está aqui, ou as minhas noras, a mamãe está aqui, sim, ok, lindo isso aqui e tal, e você pode seguir, o papai tem que trabalhar agora, mas lindo isso aí. Um pouco que você dá, você não sabe o quanto você está contribuindo para um ser humano admirável amanhã. Seguro, que não tem que ficar correndo e quase que mendigando a atenção de alguém. Porque hoje você faz um filho mendigar a sua atenção, amanhã ele vai mendigar de alguém. Porque é como ele aprendeu. E quem ensinou? Você. Hoje você descarrega suas frustrações nas pessoas que estão mais próximas de você. Amanhã isso vai te cobrar caro. Então, saber viver, fazer as escolhas certas, é fundamental. Por quê? Eu tenho a palavra, mas eu não aplico a minha vida. Eu tenho um Deus que me ajuda, que já disse que eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho tudo que eu preciso para viver uma vida ótima. O que eu faço com isso? Eu não deixo entrar com entendimento. Por mais que lá dentro eu saiba, mas na hora de eu aplicar, eu acabo repetindo a mesma história. Por quê? Porque eu não quero, porque o meu orgulho é demais, eu não posso dar o braço a torcer, porque eu não posso admitir, porque eu não posso revelar nem um pouco de sensibilidade. E isso, alguém considera sábio? Essa é uma forma sábia de viver? Essa é uma forma muito estúpida de viver. Estúpida. Às vezes algumas pessoas dizem: eu estou infeliz. Você está infeliz por suas escolhas. Porque Jesus foi à cruz. E resgatou você, e deu a você tudo que você precisa para ter uma vida ótima, foi excelente, foi conquistado na cruz. Você olha para Jesus, tira o olhar de você, olha para Cristo, e você vai ter tudo que você precisa, graça, favor, para viver uma vida maravilhosa. Com batalhas, com isso e aquilo, mas uma vida muito bem cuidada, uma vida de paz, uma vida de alegria. Eu estou muito infeliz. Suas escolhas. Vamos lembrar, eu não posso colocar meu dedinho no fogo e dizer: não vou me queimar. Eu vou botar o dedo no fogo, mas não vou me queimar. Você vai se queimar. Eu vou me jogar na piscina, mas não vou me molhar. Você vai se molhar. Então, eu tenho que entender que a vida é feita de escolhas. E por mais que seja uma frase que é interessante até repetir, a vida é feita de escolhas. Não é apenas uma frase interessante que um pregador pode pegar e fazer uma mensagem em cima dela. Isso é a realidade. É a mais pura realidade. Sabedoria. Eu temo a Deus, então, sim, sim, não, não.
Por quê? Porque eu temo a Deus. Não viva com segredos. Eles adoentam as pessoas. Viva livre de tudo isso. O que você esconde tem poder sobre você. Tira a máscara. Seja uma pessoa só. Não tem uma cara para cada situação. Isso vai fazer de você uma pessoa frustrada, infeliz, decadente. Seja você. Você foi comprado por bom preço. Sabe, olha para Jesus e construa a sua identidade em cima dele. É assim que você deve viver. E se posicionar como uma pessoa única, uma pessoa só. Você não pode ter uma cara para cada situação, um discurso para cada situação. Contou algo para o fulano ali, daqui a pouco já esqueceu o que contou, está contando outra história. Sabe, isso é muito triste, e isso é triste no mundo. Mas no meio, porque agora no mundo a gente nem se surpreende. Os mundanos são mentirosos, e hipócritas, falsos, porque eles não temem a Deus. Mas o assustador é quando isso acontece dentro do meio cristão, entre os cristãos. Eu revelo o que é conveniente, eu mostro a cara que é conveniente, eu sou cheio de segredos, eu escondo coisas. Você não vai ver essa pessoa, ela sempre vai estar amarrada. Cadê a liberdade? Ela não é livre. Ela foi feita livre na cruz e ela vive escrava, porque ela mesma pega situações que escravizam com escolhas erradas. Algumas pessoas vivem com medo de serem descobertas. Algumas pessoas vivem aflitas por dentro, porque tem tanta coisa lá dentro, que ela sabe que aqui ela encena bem, mas lá dentro é outra história. Então nós temos condições de viver uma vida ótima, está ao nosso alcance. Mas o que estamos fazendo com tudo que nós recebemos? Como é que eu vivo a minha vida quando eu saio lá? Como se eu não tivesse ouvido nada? Você está aqui na igreja, você acredita mesmo no que você está ouvindo? Porque a sua vida é o resultado das suas crenças. Você não vai a lugar nenhum acreditando diferente daquilo que você está ouvindo. A minha vida, porque a minha vida não vai, porque eu estou no fundo do poço, porque a minha vida não caminha, porque a minha vida é isso, minha vida é aquilo. São as suas escolhas. É porque o diabo tem poder na vida daqueles que dão lugar a ele. Eu não sei por que Deus não está fazendo na minha vida, Ele faz na vida de todo aquele que crê. Você crê no quê? Onde você tem depositado a sua fé? Você realmente crê em Deus? Você realmente crê no sacrifício da cruz? Você realmente crê em tudo que foi conquistado na cruz? Você crê na palavra de Deus? Você crê nos versículos, em tudo que nós lemos continuamente? Você crê que a sua vida é o resultado da sua crença? E se você crê errado, você vai pensar errado, e você vai falar errado, e você vai ter emoções que vão te derrubar? Será que você crê no que você está ouvindo? Porque se você crê, isso está entrando de tal maneira que você não vai conseguir viver de outra maneira, de outra forma. Ou você vem à igreja, mas na verdade você já não acredita que pode. E você só vê um meio
de ter uma vida abençoada. Tudo caindo aos seus pés, sem que você tenha que fazer, sem que você tenha que reagir, sem que você tenha que fazer escolhas diferentes. Porque algumas pessoas, eu sempre lembro, aliás, a história do Senhor do Tanque de Betesda, ela é ótima. Porque você vê que uma pessoa pode ficar uma vida inteira, quase 40 anos da vida, acreditando numa mentira. Algumas pessoas, eu ainda falei no programa ontem de uma senhora, que quem estava comigo na época, acho que era o Danilo, está em Bauru. Ela estava com 84 ou 5 anos, e ela entrou, alguém trouxe ela, empurrando, ela estava numa cadeira de rodas. E naquela época eu tinha pregado bastante, naqueles dias, sobre não viva arrependido e talvez você só tenha arrependimentos e tal. E ela disse, eu pedi para me trazerem aqui porque eu ouvi você falando, bispo, isso aqui. E ela disse, eu só tenho arrependimento na minha vida. Ela disse que ela sempre foi cristã, e eu tinha até esquecido desse detalhe, ela nasceu num berço cristão. Mas ela disse que ela sempre foi manipuladora, controladora, as intenções e motivações ela sempre fazia com uma intenção errada, muito orgulhosa. Ela viveu uma vida assim, que ela não media consequências, se ela tivesse que jogar alguém contra outra, ela disse que ela criou muita divisão. Ela viveu no orgulho, na arrogância, um egoísmo. Ela disse, eu sempre fui uma pessoa egoísta. Eu estraguei com a minha vida. Ela disse, só tenho arrependimentos. Ela tinha sofrido um derrame, ela falava com dificuldade, a boca estava torta, e um lado paralisado. Ela disse, hoje eu preciso que me limpem, me deem banho. Eu vejo que as pessoas não têm paciência comigo. E assim, você via aquela decadência, eu nunca esqueci do semblante dela era uma história que merecia realmente, é bom você encontrar com gente assim, que ela disse para mim uma coisa muito interessante, ela disse, você sabia que você é a primeira pessoa que eu estou sendo sincera e falando quem eu sou? Eu só estou falando para você, eu nunca falei isso para ninguém. Ela disse, eu nunca falei isso para ninguém. Eu estou falando para você. Porque eu sempre me fingi da melhor pessoa e ainda, quando alguém vinha contra mim, eu sempre sabia sair daquilo e eu conseguia contornar como a melhor pessoa, eu ainda saía por cima. Ela disse, muitas vezes a palavra veio, mas eu tinha um senso de impunidade, que eu ia sair impune, que não era assim, que, sabe, Deus é amor e vai dar tudo certo. Ela disse, na verdade, lá dentro eu sabia que estava errada, mas eu acreditei na mentira do diabo, que eu podia viver daquele jeito, e eu ia ter um bom fim. Eu ia ter um bom fim. E mais, ela foi falando, foi um tempão que eu falei com ela. Ela era uma pessoa consciente do que ela tinha que fazer. Mas ela passava por cima. Sabe quando a palavra vem e você passa por cima? Deus está falando comigo e eu estou passando por cima, porque eu não acredito de verdade naquilo.
Eu estou na igreja, eu estou ouvindo, eu sou crente, mas lá no fundo eu não levo aquilo com seriedade. Eu não acredito que é bem assim. Ela mesma dizia, eu vivi uma fé fingida uma vida inteira. Eu sempre agi com hipocrisia. Inclusive, ela repetiu, ela disse, Jesus, ele chamou os hipócritas de sepulcros caiados, raças de víboras. Lá no fundo, eu sabia que eu era assim, mas eu passava por cima. Porque é como que eu acreditasse que eu podia fazer tudo e ia passar. E ela disse, eu te encontrei e foi a salvação, porque ela disse, eu tenho consciência que eu ia para o inferno. E ela disse, eu quero nesse resto de vida, na verdade, eu é que disse para ela, não, ainda a senhora está viva, há esperança e vamos, e eu fui falando com ela, e ela disse, não, mas é isso. Ela me perguntou, o que eu tenho que fazer? É isso. É que são muitos detalhes, faz muito tempo. O que eu tenho que fazer? Porque para mim era como se tudo já tivesse perdido. Eu comecei a dizer para ela do amor de Cristo. E que ela podia dar um novo rumo à vida dela. Eu disse, talvez algumas coisas aqui não vão mudar. Ela já estava com 84, 85, já dependendo das pessoas. Eu disse, mas aqui dentro muda. E a senhora pode ter um resto de vida agora em paz. Coisa que ela disse para mim, eu não tenho um pingo de paz. Sofri com problemas espirituais terríveis. E eu quero voltar à primeira frase dela. Eu só tenho arrependimentos. Só arrependimentos. Então, é muito importante que a gente dê atenção à palavra, porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva. E ela não vem por acaso na nossa vida. Há um propósito, Deus fala conosco, o Espírito Santo sabe da necessidade de cada um. E às vezes você passa uma vida inteira dentro da igreja, ou de igreja em igreja, e vive uma religiosidade e uma casca, até que Deus começa a trabalhar com você e mostrar para você. Ei, essa sua forma de viver é estúpida. Você não me teme, você me elogia, você faz caras e bocas, você tenta parecer espiritual, mas seu coração não mudou. Aí dentro não mudou. Você ainda é dominado, não pela palavra, que é viva e eficaz, mas você é dominada por sentimentos que têm o poder de matar espiritualmente, matar fisicamente, porque o orgulho, o egoísmo, vai puxando tanta coisa. Aquela pessoa que é assim, ela é insegura, ela é complexada. Toda pessoa que é assim, ela é covarde. Ela tem medo de enfrentar as pessoas, ela tem medo de enfrentar situações. Então ela vai se tornando tão frustrada, tão infeliz, que ela fica doente emocionalmente, às vezes doente fisicamente. E Deus não... O Senhor Jesus não foi à cruz para nós vivermos assim? Eclesiastes 9:13. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria, que muito me impressionou.
havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, um rei poderoso, e cercou com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. O homem salvou a cidade com a sua sabedoria, mas porque ele era pobre. Ninguém lembrou dele. Você vê como o mundo é materialista e as pessoas, elas tendem a dar crédito para pessoas que, às vezes, ele grita sobre os tolos. Tem um monte de tolo ouvindo o grito de tolo. Um monte de Maria vai com as outras, que você vê que surge um negócio, vai todo mundo para lá. Qualquer assunto que surge, aparece um levantando a bandeirinha de cá, a bandeirinha de lá. As pessoas não dão atenção à sabedoria, a boas escolhas. Mas é aquele lá que está em notoriedade e que ocupou algum lugar, que tem dinheiro, ele pode falar um monte de abobrinhas. Mas se ele está numa posição meio que de destaque, eu vou ouvir ele. Você vê que o mundo não tem sabedoria. Você sabe o que mais me lamenta? Que um monte de crente também não tem. Porque se os crentes tivessem sabedoria, eles não estariam envolvidos em tanta coisa bizarra que está por aí, em briguinha. Você vê crente brigando em rede social, tomando partido dos outros, e envolvidos com coisas sem relevância, quando cada um deveria estar lá cuidando da sua vida, buscando a Deus e crescendo em Deus. Você vê pessoas que se colocam como usadas por Deus, ou até que têm um chamado. Você vê que, direto, nós encontramos isso, igual aquele levita dos ídolos de Mica. Quando alguém passou e pagou mais, ele foi. Ele foi. Quer dizer, não importa o chamado, importa o dinheiro. Então, tem gente que não faz a obra de Deus. Não tem a ver com o chamado. Tem a ver com quem paga mais. Ele faz por dinheiro. Isso não é chamado. Porque quando você tem um chamado, o que te constrange, o que te move, é algo que vai além de tudo isso. Vai além de tudo isso. Até porque o dinheiro é uma coisa muito pequena, mas na vida de um grande número, da maioria, é tudo que importa, inclusive na vida de crente. O Deus Mamon é o que reina. Eu faço por dinheiro, eu largo por causa de dinheiro, eu fico por dinheiro e saio também por causa de dinheiro. Não, nós precisamos descobrir a essência, o que Deus tem realmente conosco. Porque se Deus tem algo com você, se coloca onde Ele mandou e vai dar certo, Ele vai te honrar e vai te abençoar. Mas você realizar algo por questões tão vazias, e por que não chamar de miserável, isso é vergonhoso, isso é prostituição. Sabia disso? Isso é prostituição.
ser um prostituto do Evangelho, uma prostituta do Evangelho? Não. Não é isso que eu encontro na Bíblia. E eu penso que se eu realmente conheço a Deus, eu tenho temor de Deus. E o temor do Senhor vai me levar a fazer escolhas sábias e vai me manter no lugar onde é o centro da vontade dEle, é no caminho do meu destino, é onde Ele determinou para a minha vida, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Você não pode ir contra a sua própria consciência. Lá dentro o Espírito Santo fala com a gente. E você não pode passar por cima de algo que você sabe que é certo em Deus. Por nada. Nós temos que ter a capacidade de pagar o preço que for. Mas jamais passarmos por cima da nossa própria consciência. Que é a nossa grande amiga, que muitas vezes está lá dizendo: ei, não, isso não faça isso. O Espírito Santo está lá dizendo: não. Não. O homem sábio salvou a cidade, mas ninguém nem quis saber dele. Ele salvou a cidade de um rei poderoso e ninguém olhou para ele porque ele era pobre. Porque a verdade é que ninguém quer saber de sabedoria coisa nenhuma. Só que com sabedoria vem, se você for uma pessoa sábia, o que é que nós lemos? Primeiro aqui você vê humildade, que é uma atitude sábia. Você vai ter riqueza, honra, vida. Você vai ter o que precisa, porque Deus sempre recompensa. Mas independente de qualquer coisa, eu preciso ter dentro de mim aquilo que é certo em Deus. E não viver como seguindo a mesma linha de todo mundo está fazendo, todo mundo faz, todo mundo, por isso, está aqui, as palavras dos sábios devem ser ouvidas mais com atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Tem gente que é um terrível tolo, que está sendo dominado por tolos que gritam e falam abobrinhas, asneiras, e vai todo mundo para aquela direção. É só você olhar para o mundo, cada hora tem uma nova. E o que isso significa? Influência. Um vai influenciando o outro. E sai todo mundo falando a mesma coisa. E o que é triste é que às vezes tem crente que não tem identidade, a identidade de Cristo, mas do mundo. E dentro do cristianismo, quando você se coloca para realizar algo para o Senhor, você tem que esperar dele e se colocar lá e resistir. Mas está todo mundo fazendo assim. Deixa cada um que vai se haver com Deus. Você tem que saber o que Deus tem com você e ficar lá. E ficar lá. Isso é o que eu aprendo nas Escrituras. Mas desse jeito não vai funcionar, eu não sei. Qual é a sua cabeça do que funciona? Sua cabeça daquilo que funciona. O que funciona é isso e aquilo. O que funciona? Sensacionalismo. Enganação. Manipulação. Estou fora. Eu estou fora. Eu não consigo ir contra aquilo. E todo mundo que lida comigo sabe disso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Daqui não importa. Você vai perder com isso. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Perder se eu for contra aquilo que eu acredito.
E isso não tem preço. Isso ninguém compra. Não tem negociação. Não tem. Eu não negocio o que eu acredito. Não importa. Às vezes eu vejo, e você sofre. Às vezes, as opiniões, eu acho, sabe, falta uma visão nisso, porque se fosse assim, não te pedia opinião. E normalmente quem tem esse tipo de colocação, não sabe conduzir nem a própria vida. E você sabe, é nessas horas que você vê esse tipo de gente que faz esse tipo de colocação, são as mesmas que admiram os que dominam sobre tolos. O velho sábio, que salvou a cidade, foi esquecido, que ele não tinha dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele não era esquecido. Você entendeu isso? Essa é a cabeça do mundo, mas para mim, que a cabeça do mundo, a gente já sabe que a cabeça do mundo, o mundo é guiado pelo mal, mas é a cabeça de muito crente. É de muito crente. Ele é sábio, salvou a cidade, a direção que ele deu, salvou vidas, mas ele era pobre. E tem gente que o que ele valoriza não é o que Deus valoriza. E como nós lemos aqui, a sabedoria é melhor do que armas de guerra. Sabia? A sabedoria mais é melhor do que dinheiro, armas de guerra. E um só pecador destrói muita coisa. Se você se colocar como uma pessoa, um praticante do pecado, você pode arruinar com muita coisa boa, como está escrito. Se você for um praticante do pecado, você sabe que está errado e você continua, você acaba arruinando com muita coisa boa. Está aqui, muita coisa boa. A coisa era boa, mas por causa das suas escolhas, você vai lá e estraga com ela. É boa. A coisa é boa, mas por causa das escolhas erradas, vai lá e estraga. Eclesiastes 10, 1-3 e o 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco, não precisa de muito, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Você tem sabedoria, você tem honra. Um pouco de insensatez vai pesar mais na sua vida do que toda a sabedoria e honra que você tem. A insensatez, que é estupidez, tolice, vai sempre prevalecer, vai sair na frente, é o que vai marcar. E às vezes, as pessoas, por pouco, elas revelam, por serem dominadas por emoções, por sentimentos, tanta insensatez. Até você já encontrou, às vezes a gente encontra sabedoria, honra naquela pessoa, mas ela tem atitudes insensatas que acabam pesando mais. Sabe quando tem uma pessoa que você sabe, lá dentro tem algo mais, mas normalmente sai a insensatez. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Ele está no caminho certo, sabe aquele caminho que não tem como errar? Pois ele erra ainda. O lugar é bom, a situação é boa, está tudo à mão. Mas ele não tem o mínimo de bom senso e ainda mostra a todos que não passa de tolo. Ele faz questão de revelar que ele não passa de um tolo. Porque quando foi dado a ele, às vezes é dado, ele está no melhor lugar, ele tem oportunidade, mas lá está ele com as suas atitudes tolas. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear mais forte, com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso.
Se você pega um machado, fica lá golpeando o machado do cego, seu tempo não vai render, seu trabalho não vai render, você vai cansar e não vai ter produtividade nenhuma. Mas se você afiar o machado, tudo vai render, vai fluir. Então o que está dizendo? A sabedoria, se você agir com sabedoria, a sabedoria, fazer uma escolha certa, assegura o sucesso. Quando você age de forma sábia, você faz uma escolha certa, no temor do Senhor, aquilo que está certo diante de Deus, é certo que você vai ter sucesso, porque Deus vai te abençoar. Mas algumas pessoas ficam lá com atitudes tolas, estúpidas, dando murros em ponta de faca, está lá com o machado cego. O machado cego. Já todo mundo falou, meu filho, você não está saindo do lugar, o machado está cego, afia essa lâmina. Quer dizer, pare de ser estúpido, pare de agir dessa maneira. Haja com sabedoria que você vai ter sucesso. Daniel 5,18. O rei foi a Nabucodonosor, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu sabedoria, grandeza, glória e majestade, deu tudo. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou, diga, se tornou. Isso mostra que não era assim. À medida que Deus foi promovendo, ele foi se tornando arrogante. Em alguns casos, é exatamente isso que acontece. À medida que Deus vai erguendo, vai promovendo, vai honrando, ao invés de sair mais humildade, temor, gratidão, sai o quê? Arrogância. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho. Isso significa que o orgulho endurece o coração, enrijece. Por isso que você vê gente, o orgulhoso, ele tem aquele coração duro, ele se torna impermeável. Ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Porque o que nós lemos? Primeiro vem o orgulho, vem o olhar altivo, depois vem a queda e a destruição. E primeiro vem humildade, atitude sábia, e então vem riqueza, honra e vida. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele nunca esperou por isso. Deus deu a ele o sonho para Nabucodonosor. Deu para ele. E Daniel interpretou. E no final, Daniel deu um conselho para ele, disse, rei, abandona os teus pecados, as injustiças, sabe? Ajuda os necessitados, se humilha diante de Deus. Quem sabe, ele diz, talvez o rei continue a viver em paz. Ele não deu atenção, passou um ano. Que às vezes a palavra vem e Deus é longânimo, Ele é misericordioso. Um ano Deus deu para aquele homem se arrepender. Mas ele passou por cima da palavra, porque ele era o homem mais poderoso da face da terra na época. E Deus deu a ele. O que nós lemos aqui? Rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor aqui. O Deus Altíssimo deu sabedoria, grandeza, glória e majestade, tudo isso vem de Deus. Quem deu foi Deus, mas ele, se você ler um capítulo antes daqui, você vai ver que ele disse, olha a Babilônia, que eu, quer dizer, não tinha nada a Deus, não foi Deus que fez, não foi Deus que deu, é a minha capacidade, eu sou bom mesmo, eu sou talentoso, eu é que posso mesmo, é minha força, é minha coragem, é minha disposição, eu. Não vem de Deus, sou eu. Foi expulso do meio dos homens, sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer
que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Beltsazar, meu filho, o teu predecessor, Nabucodonosor, foi muito maior que você. Ele foi muito maior que você. E você não aprendeu com ele? Deus não poupou ele. Deus deu tudo para ele. Mas quando ele não ouviu a Deus, ele comeu capim como os bois. E você não aprendeu nada. Isso me incomoda. Quando as pessoas passam pelas coisas e não aprendem, e quando elas têm exemplos do lado delas e não aprendem, eu não entendo. Algumas pessoas já deixaram Deus de lado, já deixaram de priorizar a Deus, já deixaram Deus lá e quebraram a cara, pois elas, um pouco que elas são promovidas, elas vão lá e fazem a mesma coisa novamente. Elas não vêm às reuniões, elas não estão nem aí, elas não têm compromisso com Deus. Quer dizer, elas já viveram situações e elas não aprenderam nem com as dores delas. E Daniel disse, escuta, ô Beltsazar, você não aprendeu com o poderoso Nabucodonosor, que foi bem maior que você? Deus não poupou ele, ia poupar você pelo escândalo que você fez aqui? Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste. Embora soubesses de tudo isso, você sabe de tudo que eu estou te falando. O homem comeu capim como os bois. Você viu porque ele não se humilhou, porque ele foi arrogante, porque ele foi orgulhoso. E você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada com as dores do Nabucodonosor. Você sabe de tudo isso. Que o homem ficou lá, comendo capim como os bois, como um louco, até reconhecer que os céus dominam. Isso é muito forte. Algumas pessoas não aprenderam. É uma falta de entendimento tão grande, elas esquecem que elas precisam de Deus, que elas precisam se submeter a Deus, que elas precisam se humilhar diante de Deus. Elas se esquecem que o Senhor é a verdade, e quem usa de engano não permanece. O engano não vai deixar você permanecer. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu e os teus nomes, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Rapaz, Deus é que está dando ar para você. Seu coração bate porque Deus está mantendo a sua vida. E você foi lá e desonrou as coisas sagradas do Senhor. Porque quando Nabucodonosor foi para Jerusalém, destruiu tudo, levou o pessoal cativo, ele levou também os utensílios sagrados do templo. Mas ele nunca profanou o que era sagrado. Deixou lá. Beltsazar foi lá e mandou pegar tudo e colocou e usou na festa de orgia dele. E adorou os deuses dele com os utensílios sagrados, consagrados ao Senhor, ao templo do Senhor. E aquilo foi uma afronta para Deus. Mas por que ele fez aquilo? Por arrogância. Eu sou o grande Beltsazar, eu posso fazer o que eu quiser. E de repente ele começou a bater a perninha de medo, porque lá tinha uma mão na parede dizendo, não pode não. Não pode não. Você acha que pode fazer o que quiser, mas você não pode não, porque o céu domina.
Você não vai abusar de Deus, desrespeitar Deus e vai ficar por isso mesmo. Naquela mesma noite ele foi morto. O reino dele caiu. A Babilônia caiu de vez. Mas porque ele desonrou, desrespeitou a Deus. E o Daniel disse, você não aprendeu nada com Nabucodonosor? Você não aprendeu, não? E se vê que Nabucodonosor voltou, teve o reino restituído. Mas ele, até porque não fala que ele se arrependeu. Mas ele morreu. Mas eu tenho um pensamento, por quê que findou ali a vida dele? Porque ele tinha exemplos. Ele tinha um grande exemplo. Tanto que o Daniel fez questão de frisar. Você não aprendeu? Embora soubesses de tudo isso, você sabia. Quando a gente tem consciência das coisas, a coisa é diferente. Você tem consciência do que é certo em Deus. Você tem consciência do que é justo em Deus. Você tem consciência do que deve fazer. E você passa por cima. Isso é arrogância. Como disse o Daniel, você se exaltou acima dos céus, acima do Senhor dos céus. Para encerrar, vamos juntos, 1 Pedro 5, 5, 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Na Amplificada diz assim, Deus frustra o orgulhoso. Eu já li diversas vezes aqui. Deus frustra o orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso, Ele frustra o orgulhoso. Mas Ele dá graça, favor, Ele favorece o humilde. A humildade traz para você honra. Antes da honra vem a humildade. E essa atitude sábia traz para você riqueza, honra e vida. Então, quando você é humilde diante de Deus, você faz porque você sabe que essa é a vontade de Deus. Ele vai te favorecer, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Mas quando você decide viver como o orgulhoso, o arrogante, quer dizer, o que importa é o que você acha, o que você pensa, e não aprende nem com as suas próprias dores, nem com as dores dos outros, Deus se opõe, Ele frustra. Por isso que você vê que algumas pessoas, elas estão muito frustradas. Toda a vida delas não tem nada certo, não tem nada no lugar. É frustração em toda parte. É porque está faltando. Deus não tem podido dar a ela toda a graça e favor que Ele pode dar. Por quê? Porque ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa até com Deus. E Deus se opõe ao orgulhoso. O orgulho, a arrogância sempre vai tirar algo de você. Quando você vive de forma orgulhosa, arrogante, você sempre vai estar numa condição de humilhação. Eu vou repetir. Deus, Ele exalta, Ele promove os humildes. E humildade não tem nada a ver com ser estúpido, um servil. Sabe, alguém passar por cima de você, não é nada disso. Humildade é ouvir a Deus, você ouve a Deus e por amor a Deus, você faz aquilo que você sabe que é a vontade dEle.
E o orgulhoso, o arrogante, ele passa por cima daquilo que ele sabe. Ele ignora. Então ele acaba se frustrando muito. A vida dele é muito frustrada. Ele tem muitas perdas. Porque quando ele vai viver a vida dele, ele mantém esse estilo de vida orgulhoso, arrogante, em ação. E é onde ele vê várias áreas, ou às vezes todas as áreas, não vão bem. Ele está frustrado com a vida dele. Mas a raiz disso tudo, diz a Bíblia, não a Cleo, é o orgulho, é a arrogância, é o olhar altivo. Ignorância é uma escolha, a Bíblia diz isso. Então, você pode ser um ignorante por escolha, porque você é uma escolha, porque você tem acesso à informação. Você pode ficar com o que você está aprendendo. E parar de achar que se você tiver uma atitude suave, amorosa, sensível, humilde, quebrantada, vão amputar alguma coisa, uma perna, um braço seu. Você vai perder algo, você só ganha. Você só ganha na vida. Só ganha. Quando você estende a mão, quando você entende de outro lado, quando você não cresce em cima dos outros. Quando você se mantém na verdade. Sabe? Mas quando você age com arrogância, com orgulho, eu é que sei, vou fazer o meu modo, você sempre vai ter aquela frustração, sempre vai estar mal. Por que a minha vida é assim? Porque a raiz do problema, você nunca parou para ir lá e arrancar a raiz. Essa raiz, esse orgulho, essa arrogância. E você pode ver, o orgulhoso, ele sempre é humilhado de alguma maneira, ele está sempre frustrado. Até porque ele é orgulhoso com as pessoas, às vezes ele acaba agindo com injustiça, e Deus não vai deixar. Nós precisamos prestar atenção nisso, e tomar uma decisão. Porque aquilo que você diz, eu não consigo, meu Deus, Deus está dizendo para você, o Espírito Santo diz, você tem graça para fazer, eu vou te ajudar. Eu te amo. Você acha que veio uma palavra dessa por causa do quê? Deus está com ódio de você? Diga, Deus me ama. Diga de novo, Deus me ama. É porque Deus nos ama, e Ele olha lá e diz, mas que coisa, esse sujeito aí não pode viver assim não quero isso não. Vamos ver se hoje entra a palavra. Aí Deus manda a palavra para ver se entra, para que a pessoa vá lá e faça as escolhas, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Você pode escolher como vai viver a sua vida. E Deus não quer que você viva assim, porque isso vai trazer problemas para a sua vida, como tem trazido para muita gente. Então o amor de Deus é tão grande que Ele diz, olha, eu te amo, não quero mais que você viva frustrado, infeliz, desse jeito, nessa cegueira, eu vou abrir seus olhos, está aí a palavra, vou abrir, vou arrancar a venda dos seus olhos, através da palavra. Estou pingando colírio dos seus olhos agora. Agora você está vendo, não está? Está ou não está? O Senhor já pingou colírio em cada olhinho, tirou o argueiro, tirou a vendinha. Para você ver, todos nós vemos. É isso aqui, vamos aprender. Ai, Senhor, é tão difícil. O que é mais difícil? Viver desse jeito, cheio de frustrações, sempre sofrendo uma humilhação, uma perda. Isso é difícil. Quando você faz as escolhas certas no Senhor, a sua caminhada é progressiva. Você tem batalhas, mas você sempre cresce. Você sempre vai crescer um pouco, nem que seja um pouquinho, mas você vai crescer um pouquinho mais. Você não vai descer um degrau, você vai subir mais um.
Às vezes você sobe 2, 3, às vezes você sobe 1, mas você sempre está subindo. Mas o orgulhoso, ele dá 2 passos para frente, daqui a pouco está dando 10 para trás. Porque o orgulho rouba o melhor de Deus na vida dele. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração. Rasga o seu coração. Coloca tudo diante de Deus. Revela para Ele, com toda sinceridade, o seu entendimento. Eu entendi, eu estou aberto, Senhor, aberta. Eu me posiciono. Eu te amo. Assumo o controle da minha vida. Pega a minha vida agora, eu preciso do Senhor. Vem e toma a minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero essa sabedoria, eu quero essa visão. Eu quero viver uma vida diferente daquela que eu tenho vivido. Na minha casa, na minha família, no meu dia a dia, com as pessoas. Eu quero impactar positivamente as pessoas que cruzarem o meu caminho. Eu quero ser uma boa referência para as pessoas que cruzarem o meu caminho. Um bom representante, um embaixador que te representa bem. Eu quero ser um instrumento que te glorifica. Eu quero, Senhor. Eu recebo essa palavra, tomo posse dela, e eu quero pedir a sua ajuda, porque eu quero viver diferente. Eu não vou viver da mesma maneira. Eu entendi perfeitamente, e eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. E eu não quero mais isso para mim. Eu estou me posicionando, porque eu sei que o Senhor tem uma vida maravilhosa, que o Senhor me ama. E se as coisas estão escapando das minhas mãos, não é porque o Senhor quer, mas são as minhas escolhas, eu não vou mais repeti-las, porque eu não quero também repetir infelicidade e frustração na minha vida. Senhor, passa do teu sangue sobre cada pessoa, que todos estejam realmente vestidos com essa palavra e que tenha causado uma transformação grandiosa, que nenhum saia da mesma maneira que entrou, mas que a visão seja outra, o ânimo, e que algo, meu Deus, tenha mudado de tal forma que ela já não vê mais as coisas como ela via quando chegou aqui. Que a partir desse momento ela esteja vendo tudo diferente. E que esteja, meu Deus, que ela tenha tomado a decisão que ela vai viver de forma diferente. Ela vai lidar diferente com as pressões, com as situações, com a família, com as pessoas que cruzarem o caminho dela. Ela vai viver diferente. Que isso tenha entrado, meu Deus, e que ela não tenha mais essa dificuldade, essa mente fechada, dura, complicada, que a impede de fazer o que é certo, o que vai ser tão benéfico para ela. Benéfico para ela. Que essa fortaleza do orgulho caia agora, seja demolida em nome de Jesus. Eu oro para que toda a fortaleza do orgulho, da arrogância, da altivez, seja demolida agora, em nome de Jesus. Essa linha de pensamento, essa forma de pensar complicada, desajustada, desequilibrada, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que essa mente complicada seja liberta dessa complicação, dessa cegueira, desse bloqueio.
Passa do teu sangue sobre cada um. Renova mentes e corações. Liberta. Que corações de pedra sejam trocados por de carne. E que a fortaleza do orgulho, da arrogância, do olhar altivo caia por terra. Em nome de Jesus. E que essa mente seja liberta, esse coração liberto. Que essa vida saia dessa reunião livre. Dessa visão escrava. Dessa linha de pensamento que escraviza. Dessa dureza. Em nome de Jesus. Que ela creia certo. Para que ela possa pensar, falar certo e viver certo. Eu abençoo cada vida. Com um novo espírito, uma visão transformada. Com um novo tempo. Eu abençoo essa vida. E tomo posse que ela vai sair daqui completamente diferente. Revestida dessa força, desse poder. Para viver uma vida maravilhosa, linda, poderosa. A vida que o Senhor conquistou na cruz. Eu abençoo, meu Pai. Agradeço por essa reunião, por esse trabalho, por essa mensagem, por essas horas que nós dedicamos ao Senhor. E que todos tenham recebido essa palavra de uma forma, meu Deus, que levanta, de uma forma revelada, de forma convicta, mas jamais na forma de condenação. Porque a palavra não vem para condenar, mas para convencer e transformar e colocar cada um de nós no lugar que vai nos proporcionar uma vida gloriosa. Eu agradeço demais por tudo e te amamos muito. Amém. Amém e amém.